Bom dia, jovens, tudo bem? Como é que tá? Vamos encerrar hoje o capítulo 6, estudando sobre a transmissão de movimento no MCU, beleza? Vem com o tio. Bom, vamos lá. O primeiro caso que eu tenho aí da transmissão de movimento é quando nós temos a mesma velocidade linear, beleza? Em que casos que acontece isso aqui, ó? Nesses dois aqui, ó. Deixa eu pegar o vermelho, ó. Então, quando você tem dois discos aí, um encostado no outro, de modo que você movendo um, ó, você move o outro também, e aí em direções opostas, né? Um vai no horário, o outro no anti-horário. E também você tem esse tipo de transmissão aqui, ó, né? Quando você tem dois discos que estão conectados por uma correia, que é o que acontece na bicicleta, né? Então vamos lá. Esses dois, tem um outro exemplo que não está aqui, que eu vou mostrar depois na prática, que são engrenagens, né? Quando engrenagens se conectam, então quando uma roda no sentido horário, a outra roda no sentido anti-horário, mas uma transmite movimento para a outra. Bom, nesses três casos você tem o quê? Isso aqui é muito importante, ó, a mesma velocidade linear. O que é a velocidade linear? É a velocidade na extremidade. Então, deixa eu pegar aqui, ó, uma outra cor. Então, vamos supor que você tem um ponto aqui, ó, na extremidade do disco. E você tem um ponto na extremidade desse aqui, ó. Deixa eu mudar a cor, ó. Então, você tem um ponto nessa extremidade e um ponto nessa. O que acontece? Esses dois pontos, eles vão ter a mesma velocidade linear. Não importa o tamanho do raio aqui, tá? O que vai mudar de fato nesse exemplo? É a angular que vai ser diferente. Então, por exemplo, ó, esse ômega A, o WA, é a velocidade angular, né? A velocidade de giro. E esse ômega B é a velocidade de giro do outro disco. Então, esses ômegas vão ser diferentes, tá, gente? Mas a velocidade linear, que é na extremidade, vai ser igual. Tranquilo? Agora, quais são as fórmulas que eu trabalho nesse caso? Bom, uma vez que eu... Deixa eu tirar aqui o azul, ó. Uma vez que eu igualei as velocidades linear, lembrando a fórmula aqui, ó, velocidade linear é a angular vezes o raio. Então eu vou substituir aqui, ó, no lugar do VA, eu coloco WA/RA, usando essa fórmula aqui. E no lugar do VB, eu coloco WB/RB. Beleza? Então, isso aqui já é uma relação onde eu posso trabalhar com a angular e o raio de cada disco. Tá? Lembrando que, nesse caso, a angular, tá? Vamos pintar aqui, ó, a angular é diferente, tá? Então, a angular de A é diferente da angular de B. Porque a angular, gente, ela mede o giro, né? E aí, depois, na prática, a gente vai ver que essa menorzinha aqui, ela está girando mais rápida do que essa aqui. Tudo bem? Ou seja, essa aqui vai dar mais voltas do que essa grande aqui, tá? A pequena vai dar mais volta do que a grande. Eu vou mostrar depois na prática. Bom, o que vai acontecer aqui? O W, deixa eu tirar aqui agora a borracha. Esse W aqui, eu também posso substituir ele por outra fórmula. Por essa aqui, ó, que a gente já viu na introdução, ó. O W não é 2πf, então no lugar do WA, eu vou colocar o quê? 2πFA. No lugar do WB, eu vou colocar 2πFB. Aí eu cancelo 2π. Vou mudar aqui, ó, cancelo 2π. E vai ficar essa fórmula aqui, ó. Essa formulinha aqui, ó. FA/RA, FB/RB. Ou seja, é uma fórmula que vai associar a frequência ao raio. Fechou? Então aí nós temos duas formulinhas legais. O que eu chamo de fórmula 1, aquela que relaciona o W com o raio. E eu tenho também a fórmula 2, que é aquela que relaciona a frequência com o raio. As duas eu vou poder usar nesses casos aqui, ó, que eu tenho o quê? Transmissão de movimento por contato ou pela correia. Por contato e pela correia, porque o das engrenagens é contato também. Aqui eu tenho um exemplo de transmissão de movimento na qual a linear, o V é igual. Então vamos lá, ó, vamos demonstrar. Para base de referência, eu coloquei um pontinho preto aqui nessa e coloquei um pontinho preto aqui nessa, tranquilo? Então esses pontinhos pretos vão me ajudar a explicar o que eu tenho para falar. Bom, nesse caso a linear é igual, ou seja,
Ou seja, bom, primeiro vamos entender isso aqui, né? Ó, as engrenagens estão todas em contato, de modo que se eu mexer uma, mexe todas. Tudo bem? Todo mundo já viu isso aqui, acredito que sim, né? Agora vamos ver, vamos perceber o que acontece aqui, ó. Quando eu falo do ponto de vista linear, é justamente o que esse pontinho está andando na extremidade. Então vamos lá. Esse pontinho pequeno, vamos supor que eu mexo e ele vem até aqui embaixo, ó. Vem até aqui embaixo, beleza? Então ele deu meia voltinha, assim ou não? Ó, tava aqui e aí ele deu meia voltinha nessa engrenagem aqui. Bom, essa meia voltinha que ele andou tem o mesmo comprimento do que esse pedaço que anda essa aqui, ó. Então eu vou dar meia volta aqui e vou mostrar essa, ó. Meia volta e essa chegou aqui. Ou seja, galera, esse arco aqui, ó, esse arco daqui até aqui, se eu medir a distância dele, é a mesma distância que essa meia voltinha aqui, beleza? Por quê? Porque a velocidade linear é igual. Então a distância dessa meia volta é a mesma distância daqui até aqui. Tudo bem? Já a angular é diferente. Por quê? Porque a angular ela mede giro, né? Então o que acontece? Ó, vamos voltar aqui, ó, com os dois. Para você verificar o giro, você tem que comparar a pequena dando uma volta e a grande não completou ainda. Vou voltar aqui, ó. Quantas voltas será que eu vou dar na minha pequena para que a grande dê uma volta também? Eu vou medir a volta por esses pontos de referência. Então vamos lá. Então a grande está com o ponto de referência aqui. Eu vou girar a pequena e vou contar quantos giros eu dou aqui para que a grande consiga dar uma volta. Vamos lá então, presta atenção, ó. Pequena, e aqui tá os dois pontos em cima, ó. Então vamos lá. Pequena completou uma volta, pequena completou duas voltas, e aí mais um pouquinho, ó, mais um pouquinho chegou aqui. Ou seja, quase 2,5, né, gente? Quase duas voltas e meia dessa, eu completei uma volta dessa. Ou seja, essa aqui girou mais. Por isso que eu afirmo que aqui tem uma velocidade angular maior do que essa aqui. Porque as duas se movimentando juntos, essa deu quase 2,5 voltas, enquanto essa deu uma volta. Então, nesse caso, nesse tipo de transmissão, a relação entre frequência e raio é inversa. Então, aqui, com o raio menorzinho, eu tenho uma frequência maior. Aqui, com um raio maior, eu tenho uma frequência menor. E acontece também a relação inversa com a velocidade angular. Então aqui, com o raio menorzinho, tem uma velocidade angular maior, gira mais. Aqui com o raio maior, tem uma velocidade angular menor, gira menos. Tranquilo? Então, é uma relação inversa entre raio e velocidade angular e frequência também. Já nesse caso 2, eu tenho um outro tipo de transmissão de movimento, que é o caso onde você tem a mesma velocidade angular, ou seja, elas giram na mesma velocidade. Por quê? Por causa disso aqui, ó, elas estão conectadas por um único eixo. Então você tem um único eixo aqui que passa pelo centro de uma e vai passar pelo centro de outra também. Então quando esse eixo aqui girar, ó, já tem até aqui, ó. Quando esse eixo girar, as duas vão girar juntas, de modo que a velocidade angular das duas é a mesma. Fechou? O que vai ser diferente? É a velocidade linear. Então, se eu tiver um ponto aqui, ó, se eu tiver um ponto aqui e um ponto aqui, o que vai acontecer? Esses pontos vão ter velocidades diferentes. E eu já vou te adiantar. Esse ponto aqui da B, ele vai ser mais rápido do que esse ponto da A, do que esse ponto aqui. Então o B vai ser mais rápido que A. Por quê? Concorda comigo? Como o raio aqui é maior, ó, o raio aqui é maior que esse raio aqui, então você tem aqui uma circunferência, né, um comprimento muito maior. Opa, vazou aqui, ó. Então, concorda comigo? Se esses dois pontos vão girar ao mesmo tempo, e eu vou mostrar depois na prática, vocês vão ver que realmente acontece isso, né? Deixa eu tirar aqui, ó, que já tem muito rabisco na tela. Se esses dois pontos, o ponto A e o ponto B, vão girar ao mesmo tempo, eu posso afirmar que o ponto B é mais rápido, porque ele tem que dar uma volta muito maior que o ponto A, tá? Então, o que eu afirmo aqui? Que a velocidade angular é a mesma, deixa eu pegar o amarelinho aqui, ó. A velocidade angular é a mesma, tranquilão, mas a velocidade linear
vai depender muito do raio. Nesse caso aqui, existe uma relação direta com o raio, tá? Velocidade linear e raio é direta. Então, vamos lá. Quanto maior o raio, maior é a velocidade. É o que acontece aqui no item B, né? É o que acontece aqui, ó. Então, aqui você tem um raio maior, uma velocidade maior. Aqui você tem um raio menor, uma velocidade menor. Então, o que acontece? Por que eu coloquei essa fórmula aqui, ó? Deixa eu colocar aqui de vermelho, ó. Por que eu coloquei essa fórmula aqui? Porque é a substituição, né? Ó. Então, lembrando, mais uma vez, V igual a ômega R. Aí eu vou isolar o W, tá? Isolando o W, eu tenho que passar o R para baixo, correto? Passo o R para baixo. Aí ficaria a formulinha assim, ó. Tranquilão? Aí eu coloquei essa fórmula para A e coloquei essa fórmula para B também. De modo que eu consigo comparar aí velocidade linear e raio. Tranquilo, gente? De matéria, de teoria, é só isso. Então, a gente só precisa saber diferenciar quando que a velocidade linear é igual, que é no caso do slide 2, e quando que a velocidade angular é igual, que é no caso desse slide aí. E aí você começa a trabalhar com essa... Bom, moçadinha, aqui é um exemplo da transmissão de movimento na qual a velocidade angular é a mesma, tá? Então, nota só, ó, você tem aqui dois discos com raios completamente diferentes, um bem maior, né? Ó, o raio desse disco aqui, ó, e o raio desse disco aqui, tranquilo? Então tá, os dois discos eles estão conectados pelo mesmo eixo, pelo centro. Então o que vai acontecer? Quando eu giro esse eixo, eu estou transmitindo o movimento aqui, ó, da minha mão para os dois discos. Eu faço os dois girarem. Então, por que a velocidade angular aqui é igual? Presta atenção nesse pontinho preto aqui, nesse pontinho preto aqui. Os dois estão aqui, ó, na mesma posição. Quando eu movimento esse eixo, os dois pontinhos pretos, eles giram juntos. Um gira mais do que o outro. Pode ver. Quando o pontinho preto da verde completa uma volta, o pontinho preto aqui da transparente também completa uma volta, nota? Sim ou não? É por isso que eu afirmo que a velocidade angular aqui é igual. Os dois completam as voltas ao mesmo tempo. Mas a linear, que é a velocidade desse pontinho aqui na extremidade, aí é diferente. Porque pensa comigo, ó, o comprimento desse disco aqui, ele é bem maior. Ou seja, você teria que andar muito mais aqui para completar uma volta do que aqui, certo? Agora pensa comigo, se os dois pontinhos pretos completam uma volta ao mesmo tempo, você concorda que esse pontinho preto aqui está bem mais rápido? Sim ou não? Por quê? Porque esse pontinho preto da verde, ele tem que dar só essa voltinha aqui e já completa a volta. Esse pontinho preto da transparente tem que dar toda essa volta aqui, ó, para completar. É muito maior a distância para esse pontinho preto do que para esse aqui. Ora, mas se os dois completam a volta ao mesmo tempo, você consegue nitidamente ver, né, que o pontinho de fora ali, ó, da transparente, ele é bem mais rápido do ponto de vista linear. Então, nesse tipo de transmissão, a angular é a mesma, os pontinhos pretos giram juntos, né? Mas a linear, que é a da extremidade, aqui é bem maior. Então, nesse tipo de transmissão, o raio ele é diretamente proporcional à velocidade. Ou seja, quanto maior o raio, maior a velocidade linear. Quanto menor o raio, menor a velocidade linear. Tranquilo? Mas a angular é a mesma. Fechou?